Não olhe o ponto de chegada, mas olhe tudo que você está construindo até então. Olhe tudo de bonito que você está construindo até então. E essa revelação divina tem até o seu nome. Olá, Libra! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela, e essa é uma leitura que é uma espécie de um raio-x de energia. Eu vou entregar aqui a energia regente para o seu momento, / orixá regente, e também vou falar dos acontecimentos a partir desse momento. Vou falar sobre muita coisa que você precisa saber. E essa leitura é tão específica que eu tenho certeza que você vai escutar seu nome aqui, hein? Eu tenho certeza. E falando em ressoar e escutar seu nome, por ser uma tiragem coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo. Se isso acontecer com você, dá uma olhada no seu ascendente, Lua, Vênus ou signos mais fortes do seu mapa. Assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa. Pode ser que nos vídeos que a gente já produziu ou vai produzir, lá também tem recados específicos, retos e diretos para você. Se é a primeira vez que você está aqui, caiu aqui do nada e de paraquedas, seja muito bem-vindo. Inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui, nós temos vídeos mensais, trimestrais, vídeos de energia geral. E vira e mexe tem um conteúdo ou tema dedicado a você. Tudo para te entreter, te informar e te conectar com o seu momento. É isso, boa sorte, boa leitura, Libra! Bora começar aqui com uma energia do Oráculo dos Orixás. Vamos ver qual é o orixá regente para Libra. Qual o recado? Maravilhoso! Esse orixá não caiu nenhuma vez aqui. Logum-Edé, os enamorados. Se eu não me engano, esse é o orixá regente da Anitta, a cantora maravilhosa também. Libra, quando caiu essa imagem, quando caiu o Logum-Edé aqui, eu senti e vi como se vocês estivessem num momento ou se entregando demais a alguma coisa, como se eu tivesse com o meu coração muito dedicado a algo. Aqui não me conta se é profissional, se é pessoal, mas é como se eu estivesse ali com o meu coração muito intenso em algo. Sabe quando, assim, meu Deus, eu não consigo, até eu resolver isso aqui, até eu resolver essa questão, até eu sentir que é o suficiente, eu vou colocar a alma aqui. Eu tô vendo algo que vocês vão colocar a alma de vocês, ou já estão colocando. Tem um ponto de Logum-Edé que eu vi aqui, que é como se fosse assim. Logum-Edé, ele é intenso e ele também representa a dualidade. O quente e o frio, o salgado e o doce, ele é dual. Por isso que ele é representado pela carta dos enamorados aqui. Então, me vem uma coisa de você muito intenso em algo, muito apaixonado por alguma coisa, querendo colocar seu brilho, querendo colocar seu amor, sua alma ali. Só que ao mesmo tempo aqui tá falando, olha, vai dar certo porque você tá colocando tudo isso aí e às vezes a gente nem vê o quanto já deu certo justamente por estar achando que não é o suficiente. E que nesse momento, o que você está fazendo precisa também de um pouco de equilíbrio. Eu acredito que essa leitura seja assim, como se fosse algum sinal para você não se perder nesse processo. Tem coisa que a gente se perde. Eu vou tirar um conselho aqui dos orixás não, dos animais, mas é como se estivesse falando assim, olha, Libra, você quer saber se isso aqui vai dar certo? Porque você está colocando sua alma aí dentro, eu já te digo que vai. Porque o primeiro ponto, está fazendo de tudo para que isso aconteça, está fazendo de tudo, direcionando o seu foco, a sua energia, e um hiperfoco mesmo. Olhem para essa figura como se alguém estivesse olhando para as ferramentas, né? Como se Logum-Edé estivesse olhando para as ferramentas aqui, trabalhando em cima. E aqui me vem como se já aconteceu, ou já está no caminho. Não se cobra tanto assim. Vamos tirar aqui, eu já estou querendo chorar, socorro. Uau! Espírito da girafa tem uma visão geral. Libra, para mim isso aqui é um lembrete de que quando a gente coloca demais uma atenção, quando a gente coloca demais o coração em alguma coisa, a gente quer tanto que uma coisa dê certo, quer tanto que um negócio prospere, que ele vire, ou pelo menos que eu tenha satisfação em algum ponto
que a gente esquece de olhar o macro. A gente fica aqui, sabe? Tipo, não, isso aqui. Enquanto eu não conseguir, eu não vou parar. Isso é bom por um ponto, porque isso faz com que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Sabe, um exemplo, no trabalho. Quando a gente entende o caminho que a gente tem que seguir, coloca um ponto de atenção, um ponto de amor, quando a gente junta elementos, não tem como não prosseguir com aquilo. É muito difícil. É muito difícil a gente não prosseguir, não evoluir, não prosperar com a coisa. Mas tem um outro ponto que é o ponto que vem da cobrança, da gente se comparar com a jornada de outras pessoas, da gente se comparar com o processo de outras pessoas. Ou se compara com a gente mesmo, mas com o processo de, poxa, mas eu imaginei que ia ser mais fácil, isso aqui não é nada fácil, sabe? Eu imaginei que eu ia conseguir chegar num bom momento, que eu ia conseguir explodir ou estourar em dois tempos, sabe? Isso não só no trabalho, é que eu usei a expressão do trabalho, usei o movimento do trabalho porque é mais fácil de enxergar. Mas isso em qualquer ponto. Quando a gente começa a se dedicar mais, é claro que eu me dedicando mais, eu também quero a reciprocidade que todo mundo diz por aí que é perfeita. Só que aqui me conta que é como se isso já tivesse acontecendo, como se você já tivesse num caminho de evolução muito bonito, como se você tivesse num caminho de, sabe, por mais que esteja difícil, seja difícil, é como se você não conseguisse entender o seu tamanho. Como se você não conseguisse entender e ver o seu tamanho. Essa percepção está um pouco micro e ela precisa ser macro. Ela precisa que você olhe para sua jornada no sentido de, ainda não atingi o ponto que eu gostaria, mas eu tô vendo como se você tivesse uma jornada. Para mim é como se fosse muito interessante, é como se você tivesse conseguido muita coisa. E aqui pede para que você olhe o macro, assim. Não olhe o ponto de chegada, mas olhe tudo que você está construindo até então. Olhe tudo de bonito que você está construindo até então. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser difícil não chorar. Vamos lá. Dona Sibila. Dona Sibila. Inconstância. Matrimônio. Um homem de lei. É o que caiu aqui, o advogado. Lembra que eu falei? Quando a gente tá andando pelo caminho certo, quando a gente tá colocando as nossas intenções e fazendo tudo o que a gente pode, é impossível não crescer ou não conquistar algo que a gente quer. Em todos os sentidos, não só material. Material faz parte, a gente quer, trabalha bastante, vai pelo certo. Só que aí a gente vai falar um pouco da questão do tempo. E eu sei que muitos de vocês vêm aqui nos comentários e ficam assim, poxa, mas por que tudo tem que ser tão difícil? Nossa, mas por que tudo isso é tão difícil? Tá muito difícil. Para ninguém é fácil. A vida é esse eterno marca-passos. Que tem hora que a gente tá aqui em cima, e tem hora que a gente tá embaixo, e tem hora que a gente tá aqui em cima. E enquanto isso acontecer, a gente entende que a gente tá vivo. A gente entende que as coisas estão funcionando. Eu vejo você, pela carta da inconstância, Libra, como se você estivesse refletindo muito sobre as coisas. Como se as provações que você tem passado aí, ou as coisas que você tem passado, assim, tipo, parece que tá tudo bem. Tem hora que é isso mesmo. Nossa, é isso que eu quero. É nesse caminho que eu quero continuar. Eu coloquei aqui muito o meu amor, a minha fé, a minha dedicação, a minha alma aqui. Então é nesse caminho. E tem momentos que você fala, putz, Grila, se eu pudesse jogar tudo pro alto agora, esse é o momento, esse seria o momento. Então, essa jornada, ela é feita de inconstâncias. Ela é feita de inconstâncias. A vida é feita de inconstâncias, mas essa jornada que você escolheu, ela é feita disso. E não é isso que vai fazer você desistir. Às vezes é só um dia, um momento que a gente passa ali, que a cabeça dá uma misturada, sabe? A cabeça dá uma balançada. A carta do matrimônio. Aqui, eu vejo como se fosse algo leal. Você escolheu algo que a sua alma puxou. Você escolheu algo que está conectado com você. Esse matrimônio, ele só vai
desfazer essa palavra. Ele só vai desfazer quando você não sentir que é esse lugar que você precisa. É esse lugar que você tem que ficar. E a carta do advogado? Não preciso nem falar, né? Aqui eu vejo como se fosse algo que, para você, além de ser legítimo, é como se fosse algo que vem aconselhando para que a gente se mantenha sempre na luz, agindo certinho, sabe? É como se fosse algo para você continuar um caminho, assim, mesmo que ele seja inconstante, para que você, assim, preste atenção na sua jornada. Você já avançou bastante, isso está no seu caminho, até você decidir que não. E eu vejo como se fosse render bons frutos, desde que você entenda que, assim, tipo, olha, por mais que fulano faça de uma forma zoada, ciclano tenha, enfim, passado a perna no outro, aqui pede para que você mantenha isso certinho, porque você vai ter seus resultados um pouco mais para frente. Repito, olhe para a sua jornada, não se compare aos outros, não se compare a tudo isso. Eu sei que dá pressa, eu sei que tem hora que a gente fica perdido, mas aqui eu vejo como se fosse algo conectado com a sua essência, com a sua alma. Stella, você está falando isso da minha jornada de trabalho? Sim, mas eu posso estar falando também de outras coisas. Eu posso estar falando de outras coisas que você também está aí, está conectado e está com dúvida. Um exemplo é um relacionamento. Um outro exemplo, alguma coisa que você goste muito e que ainda não deu certo, mas que você entende que você está conectado ali. Alguma coisa que você quer tanto que às vezes te gera uma frustração. E aqui me diz como se fosse algo assim, olha, vai dar certo. Aqui eu vejo um progresso. Aqui eu vejo um progresso muito bonito, inclusive. Eu esqueci de falar que o Logum Eder, ele consegue seduzir todo mundo. O amor dele é tão grande pelas coisas que ele consegue seduzir todo mundo à volta dele, pelo amor que ele tem. Estamos falando de alguma missão muito forte aqui. E eu toda hora tô emocionada. Vou beber uma água, peraí. Quem diz que a lua não ressoa, né, minha gente? Quem diz que a lua não ressoa? É minha lua. Tem alguns recados aí importantes aqui, tá ressoando com a taróloga também. Vamos tirar energias com tarô? Já trouxe o recado aqui. Vamos tirar energia para ver o que vai acontecer. 3 de ouros. É um plano maior, é um plano divino. É engraçado porque aqui no tarô vem conectando como se fosse algo ligado, sim, pode ser algo ligado, sim, à tua profissão. Rainha de espadas. Oito de espadas. Mais uma. 6 de ouros. Olha, tem a ver com alguma coisa muito forte na tua jornada que tem um propósito gigantesco. Pode ser ajudar as outras pessoas, pela carta dos 6 de ouros, então eu posso estar falando de alguma coisa ligada à tua espiritualidade mesmo, que às vezes você pode estar se questionando. Eu posso estar falando de alguma questão tua profissional, ou até mesmo é algo que tem muito valor para você, mas que aqui me mostra como se você estivesse se questionando por que é tão difícil, ou por que é tão difícil conseguir, ou de alguma forma passar por isso de uma forma tranquila, sabe? E aí, aqui vem falando sobre o 3 de ouros, como se, cara, eu tô muito maluca, que essa temporada tem sido muito maluca. Essa é a última. Teve uma vez que eu falei com o Peixe sobre vidas passadas, e foi uma leitura muito doida. Essa temporada, essa é a segunda leitura doidona que eu tô fazendo, ou pelo menos que eu consigo enxergar além. Porque a carta do 3 de ouros vem falando como se, assim, você fez uma escolha, e talvez essa escolha de seguir por esse caminho, ela fosse para você algo que você relutou muito antes de chegar. Me vem uma coisa de você relutando muito, tipo assim, não. Inicialmente eu falava que não, até o momento em que eu cedi, falei, tá bom. E eu achei que, pelo fato de eu ceder esse caminho, ceder esse movimento, as coisas seriam mais fáceis. Só que é aqui que começa a tua construção. É aqui que começa sim, a parte que você precisa estar, a parte em que você precisa começar a construir as coisas. Por isso que eu falei, olha para a tua jornada. É como se eu estivesse falando com alguém que já iniciou algum tipo de propósito de vida. É essa palavra. E aí, quando caiu a Rainha de Espadas, eu vi que era um movimento que, como se fosse de aprendizado para você. Para você
Ok, você coloca a sua alma, você coloca o seu espírito, você coloca tudo que você tem aí. Só que tem alguns pontos que você precisa desenvolver. Um exemplo, olha, eu tô na minha profissão e eu tô tentando ser cabeleireiro, só que eu sou autônomo, eu preciso aprender a ser empresário. Eu ainda não sei direito, ainda não sei o que é isso. Ou eu preciso aprender a divulgar minhas coisas, ou eu preciso aprender a como lidar com pessoas. Tem algum ponto em específico que é como se você tivesse que aprender, virar uma chavinha na tua cabeça. Entra a Rainha de Espadas contando assim, olha, Libra tá no caminho certo, mas ela tem um movimento, ela ou ele tem um movimento de aprendizado aqui. Um movimento que, sim, ele já iniciou, Libra já iniciou, e que você tá cada vez melhor nisso. Só que você não tá enxergando. Você não tá enxergando ainda. Você não está enxergando ainda o quanto você caminhou na tua jornada. Você não está enxergando ainda o quanto você está específico, o quanto você está melhorando, o quanto você está ficando cada vez mais... A palavra é ou é especialista, o quanto você está ficando cada vez mais esperto nesse rolê, sabe? E o 8 de espadas. Aqui me conta que você enxerga um pouco mais para frente isso. E que também não adianta. Você fez a sua escolha, me vem uma coisa de você não voltar para outros lugares. Você não volta mais. É como se fosse um movimento que, tipo assim, ó, você tomou a decisão, você foi para esse caminho aqui. Mesmo que você fique ainda comparando com algumas coisas que você já viveu, que deu certo e que não rolou mais e que você saiu, não volta mais. Aquilo lá representa uma prisão para você. É o momento agora. O teu momento agora. E a carta dos 6 de ouros. Se eu estiver falando de um movimento seu profissional, eu estou vendo você melhorar muito. Bom, vocês sabem os significados, a maioria de vocês sabem os significados, ou se vocês quiserem, vocês podem ir buscar, mas o 6 de ouros ele representa uma doação de dinheiro, uma melhora financeira, ou até mesmo você num movimento de, pera aqui, eu tava com pressa, porque faz muito tempo que eu tô tentando aprender isso aqui, tava batendo cabeça, tava me questionando. Só que todos esses questionamentos, eles apontam para um processo em que você melhora muito. Todas essas suas batidas de cabeça aí que você tá se questionando, que você tá sentindo, que você tá na dúvida, tudo isso tá apontando para como se você tivesse se libertando de... Para mim é se libertando de prisões, que essa também foi uma semana em que eu falei muito sobre isso, mas também entendendo, cara, eu precisava ter esse tipo de raciocínio agora. Eu precisava aprender mais sobre isso aqui. E eu não tinha isso antes. Eu precisava ser uma pessoa um pouco mais fria. Não que eu não goste desse caminho, mas eu precisava ser um pouco mais racional. Eu precisava ser um pouco mais estratégica para isso aqui acontecer. Então, esse movimento, ele não tá judiando, tá batendo. Ele tá te trazendo para ser uma outra pessoa. Ele tá te trazendo para um outro movimento onde você vai enxergar daqui um tempo, você falar, cara, olha a cabeça que eu tinha. Olha a cabeça que eu tinha antes e olha a cabeça que eu tenho agora. Aí sim você entra num estágio de comparação. Olha a minha jornada aqui, olha onde eu comecei a jornada aqui e olha como isso melhorou. E eu vejo vocês aqui nesse movimento, como se você estivesse um pouco mais para frente, ou ajudando outras pessoas mais próximas de você, ou contando essa história para outras pessoas. Se você agir certinho, bonitinho, eu vejo você muito melhor daqui a um tempo. Stella, quanto tempo? Tem número 8 e número 6. Pode ser que eu esteja falando de 6 meses, 8 meses, ou pode ser que eu esteja falando até de um pouco mais, porque não são só números. O quando me vem muito uma coisa de quando eu entro nesse raciocínio, eu tenho ideias, eu sei o que fazer, eu sei como agir, e aí a coisa evolui. Ou eu vou testar outras coisas e a coisa anda, sabe? Datas são importantes, obviamente, eu gosto delas, mas me vem muito você aprendendo a raciocinar de uma outra forma, você num movimento de raciocinar de outra forma. E isso tá, além disso, o que você escolheu tá muito aliado ao seu caminho. Tá no propósito. Ok, falei, Libra, falei, meu Deus. Saiu um peso aqui do coração, eu tava toda hora querendo chorar aqui. Vamos lá, vou tirar energias com baralho cigano em tempo. Me diz aí, se viu nessa história? Falei com você em algum sentido? Se eu falei com você em algum sentido, se você se viu aqui, para colocar seu nome aqui embaixo para eu saber que essa revelação tem seu nome.
Então, eu quero saber o seu nome, coloca aqui embaixo, tá? Já aproveita e deixa aquele like, Libra. Se inscreve aqui no canal. Tem bastante tiragem aqui pro seu momento, então vambora. A carta da Lua, a gente fala de inconstâncias, e aí a primeira carta que vem é a carta da Lua, a carta da espiritualidade. A foice. E a carta das soluções. Ok. Aqui me conta sobre uma pessoa que ela tá passando por um momento extremamente introspectivo. Vimos aqui. Eu vi aqui na carta de Logum Edé também. Poxa, eu tô colocando todas as minhas forças, apostando todas as minhas fichas aqui. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí vem a carta da Lua e a carta da espiritualidade. Contando quase que a mesma coisa, mas são significados muito parecidos. É como se você estivesse tendo aí muitas conversas com você, falando bastante com você, se questionando muito a sua fé no que você está fazendo e também a sua fé na espiritualidade. A carta da foice e a carta das soluções. Aqui me mostra que esse movimento não é ruim, não. A carta da foice e a carta das soluções vem falando até que tem algumas coisas que você anda pensando que você... Daqui a pouco você vai falar, cara, eu pensei isso, mas, sei lá, eu fiquei com dúvida, mas não é dúvida no caminho. Isso vai fazer com que você mude algumas coisas na tua cabeça. E a carta das soluções me mostra como se você estivesse entendendo, olha, eu entendo que eu precisava mudar alguns pensamentos meus. Eu precisava ir atrás, trocar algumas coisas. Me vem uma coisa de vocês trocando pensamentos, mudando pensamentos aí. Isso, de fato, me mostra a primeira dúvida e depois você trocando seus pensamentos. Olhando um pouco mais a fundo e entendendo, não, pera, não é mudança de jornada, é mudança de pensamento mesmo. Olha, eu acho que eu tava pensando tal coisa e não é, sabe? Tava na dúvida, mas não era sobre isso, era outra coisa que eu tava pensando. Meu Deus, eu espero que eu tenha explicado bem. Na minha cabeça foi ótimo, mas eu espero que eu tenha explicado bem. A chuva, a carta da montanha, meu Deus, Libra, a carta das rosas e a carta do sol. Aqui me conta como se, de novo, né, tem muita dificuldade. Vocês estão agora, o público que eu tô falando tá se questionando muito e tá olhando muito pro o cansaço, o peso, será que eu tô no lugar certo? Sabe aquela coisa de, não é moroso, mas assim, poxa, por que toda hora tem que subir uma montanha gigante? Por que toda hora eu tenho que enfrentar um dragão? Por que toda hora, e aqui vocês tristes. Só depois vem a carta das rosas e a carta do sol. Aqui me mostra como se fosse algo, tipo, é um momento que você fala, pera, tá, eu sei que estão desafios, mas eu também estou entendendo o quanto esses desafios também estão me trazendo coisas positivas. Eu vejo vocês olhando para a jornada de vocês com um pouco mais de amor. Olhando para o que você tem feito, olhando para as coisas até mesmo que você se decepcionou, as coisas que não deram certo, com outro olhar agora. Não é mais um olhar de, ai, filha da mãe, olha só, ingênuo. Não, é um olhar de, cara, eu sou foda. Se fosse outra pessoa, eu já teria desistido há muito tempo. Eu tô fazendo isso por amor. Eu faço isso por amor. Eu faço isso porque me faz bem. Eu faço isso porque, de novo, é propósito. O tempo todo essa leitura chama para um propósito. É como se ela estivesse abrindo e mostrando para você, Libra. Assim, ó, tem um propósito. Você não tá fazendo isso à toa. O urso. A carta do envelope, a carta da criança e a carta das alianças. Tô falando, está aliado a vocês. Isso está aliado ao seu caminho. De novo, a carta da criança com a carta das alianças. Isso está aliado ao seu caminho. É uma jornada inconstante? É. O que na vida não é? Qual relação na vida não é inconstante? Mas é uma jornada que tem muito propósito. É uma jornada que chacoalha, mas não cai. Enverga, mas não quebra. Sabe? A carta da cobra. A carta do caixão.
a carta dos sentimentos e a carta da matéria. Pois bem, é o que eu falei, né? Se você conseguir resistir e entender que tem algumas coisas que tem esses chacoalhões, que tem alguns momentos na vida que vão trazer esses chacoalhões e que são esses que fazem com que a gente mude um pouco a forma como a gente se comunica, mude um pouco a nossa cabeça ou mude muito a nossa cabeça. Se você conseguir entender que o que você está fazendo, você tem um propósito, você está conectado e que nada nem ninguém vai te tirar dali, o meu jogo está falando assim, aí é esse o momento que você consegue entender e cortar as traições do seu caminho, elas morrem de uma vez. E eu repito, você não volta ao movimento inicial. Você não volta para um outro momento. Você não vai para outro momento. Você fica conectado a esse caminho que você escolheu. E a carta dos sentimentos e a carta da matéria. Aqui. Pode ser como, se for alguma coisa ligada à tua parte profissional e material, aqui eu vejo um sucesso do caramba. Aqui eu vejo como se fosse algo que vai te trazer muita alegria. Como se fosse algo assim, putz, é abençoado. Abençoado. Eu falei que vocês vão acabar até, inclusive, ou contando essa história para outras pessoas, ajudando outras pessoas com isso que você está vivendo. E eu repito. É o processo de se transformar, meu amor. Crescer. Infelizmente, em alguns momentos dói. Dói, a gente se contesta, mas vale a pena. O que eu posso te garantir é que vale a pena, tá? Que mais? Vamos lá. Acontecimentos que eu tô vendo aqui, que eu tô segurando o choro, pelo amor de Deus, leitura forte do caçamba. Vamos lá. Aqui, eu tô vendo vocês como se estivessem em momentos espirituais, tá? Aqui pede no jogo para que você fique um pouco mais com você, mais com os seus pensamentos, fique um pouco mais assim, se essa leitura ressoou com você em algum momento, em algum sentido, aqui pede para que você sim se questione mais, entenda os teus pensamentos, se for necessário até anote, o que eu tô pensando hoje, anota para você reler, olha, será que esse pensamento aqui é verídico? Não é? Será que ele tá conectado? Não tá? Tem uma pegada de pedido de introspecção para que você consiga entender o que está conectado com a tua jornada, o que você precisa tirar daí, o que você precisa modificar ou transformar, se você quiser, tá? Não é pensar positivo que vai dar tudo certo, mas é como se fosse um movimento para você olhar para dentro de você. Tá perfeito para você olhar para dentro, para você transformar muita coisa na tua cabeça, para limpar seus pensamentos, limpar coisas aí que podem te ajudar muito. Segundo acontecimento, aqui me fala sobre um reencontro também com você na tua parte de autoestima. Se você tá pensando aí, de repente mudar alguma coisa, mudar de visual, olhar mais pra você, cuidar mais de você, tá em um ótimo momento. Olha mais pra você, cuida de você, sei lá, looks novos, cortar o cabelo, isso faz um bem danado. Tá? Aqui tá mostrando que é como se você estivesse mudando tanto ao ponto de mudar também o teu visual, mudar a tua forma de se vestir, enfim, tem uma transformação bem bonita para acontecer aqui. Terceiro acontecimento, olha, eu tô vendo você também ter uma conversa com alguém e vai ser uma conversa meio que tentadora, entre aspas. Por quê? Porque é como se você estivesse recebendo uma proposta, se for no caso de trabalho, e essa proposta, ela vem meio como se você tivesse assim, cara, eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu não sei se eu vou por esse caminho ou não. Se você estiver muito conectado aonde você tá e o que você tá fazendo, eu tô vendo você dizer não. Eu tô vendo você pensar e repensar e, putz, esse não é o momento, esse não é o melhor lugar, eu não me enxergo ali. E se for isso, faça. Eu sei que dinheiro é uma coisa que tem que ser considerada e eu entendo que existem várias realidades aqui. Mas se você não se enxergar, se você não enxergar esse amor todo que eu vi aqui, não vá. Se você não enxergar o seu propósito, não vá. Pense, repense, tente outras alternativas, tá? E eu também vejo como se você estivesse conversando com alguém, aí colocando as coisas em pratos limpos, alguma pessoa que tá te chateando muito. E eu vejo como se essa conversa acontecesse meio que de surpresa, ou seja, eu não marquei que vai ser agora que a gente vai conversar. Ela vai acontecer. E eu vejo você falando muita coisa. Isso vai limpar essa relação. Porque é uma relação que é alguma conexão tua que vale a pena.
E você vai falar, poxa, coloquei tal coisa, fiquei magoada com aquilo. Aquele dia, você não dá valor. Então eu tô vendo você falar muito. Algumas coisas que estão presas aí dentro do seu coração e que precisam de atenção. E eu tô vendo você simplesmente soltar. Simplesmente soltar. Último acontecimento. Aqui me diz que é algo bom. Essa é uma sequência que fala sobre você tirando alguma traição morrendo do seu caminho, alguma coisa que para você estava te sufocando, ou você estava em dúvida, ou você estava sentindo que estava ruim. Isso vai sair em breve do seu caminho. Outra sequência aqui vem com a carta dos sentimentos e a carta da matéria. Isso também fala sobre um possível recebimento de dinheiro ou uma resolução. Talvez isso que você estava sentindo, né, tô com esse problema aqui, se for algum problema que está relacionado a dinheiro, eu tô vendo você resolver isso em breve, tá? Em respeito ao orixá, qualquer orixá que cai na minha mesa, eu gosto de deixar uma saudação a ele. Eu não sei falar a saudação de Logum-Edé. Ele é novo aqui na minha vida, ele é novo na minha mesa, mas então a gente vai deixar a saudação em português, que é Salve o Príncipe Guerreiro. Se você gostou dessa leitura, se você quiser ativar a energia, se pra você ela fez sentido, é Salve o Príncipe Guerreiro aqui embaixo, tá? Você tá aqui ainda? Salve Príncipe Guerreiro. Beleza? Libra, a gente começa com o oráculo da viagem encantada. Acho que é jornada encantada, alguma coisa assim. Aqui vem um oráculo lembrando tudo que eu falei pra vocês. Mantenha o foco. Mantenha o foco, é o nome da carta, mantenha o curso. Se fez sentido tudo que eu falei, por mais que às vezes a vida traga os questionamentos que precisam existir para que a gente faça alguns ajustes, lá no PNL a gente chama de ajuste fino. O que é ajuste fino? É quando eu já entrei num lugar, eu já sei como ele funciona, eu já entrei num caminho, sei como ele funciona, mas mesmo assim, durante o caminho, tem alguns percursos. Tem algumas dificuldades, tem algumas montanhas que a gente precisa escalar. E aí é nesse processo que, precisa escalar uma montanha, tem um ajuste aqui, tem um movimento aqui para eu fazer. Então, mantenha o curso, você tá com objetivo, você vai conseguir. Cuidado com a tua culpa, cuidado com a tua mente e mantenha o foco. Esquece tempo, esquece comparação, mantenha o foco. Daqui a um tempo você volta para comparar para você ver. E aqui saiu a carta do devaneio, saiu a mensagem: assim como a lua é um ponto de equilíbrio para a terra, faça da sua mente um ponto de equilíbrio para o seu coração. Como eu falei, cuide da sua mente. Cuidado. Às vezes ela é danada, a bichinha é danada. Ela vem aqui, opa! E aí, o que você tá fazendo por você? E aí, tá fazendo coisa errada? A mente vem cobrando a gente de uma forma que a gente precisa tomar cuidado com isso, para não pirar, para não sair de uma coisa que a gente precisa estar, que tem um propósito. Beleza? É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Foi um chororô. Tive que segurar minha emoção aqui. Até o próximo capítulo. Ou então, até a próxima leitura. Eu vou falar dos acontecimentos até o final de abril. Beijo. Gratidão.